Muito bom ser família, né? Glória a Deus. Então, por gentileza, enquanto eu leio aqui em Lucas, peço que você abra em Mateus, capítulo de número 6. Em Lucas é a passagem, vamos dizer assim, a paralela. E eu quero só introduzir. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João o ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Você pode orar comigo assim: Senhor, ensina-nos a orar. Amém. E aí ele disse: quando vocês orarem, Mateus 6, 9, né? Orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém? Então, tenho conversado já um pouquinho, não tinha planejado, mas foi acontecendo, né, o processo da oração, debaixo do título Resiliência Espiritual. Nunca desista de orar. Pode falar para o seu vizinho, sua vizinha, para você mesmo: nunca desista de orar. Nós vimos ali naquele texto estávamos conversando ontem lá em Campo Largo, festa bonita lá, 4 pastores, mais 5 pastores na igreja local lá, uma equipe forte ali, vai dar muito fruto aquela casa, amém? E celebrando ali o crescimento da igreja. E lemos lá que Jesus, em Lucas 18, ele diz assim, ensinando a parábola da viúva e do juiz iníquo, do dever de orar e nunca parar de orar, de permanecer na oração. E ele termina com a pergunta, né? Será que quando o Filho do Homem voltar vai encontrar fé na terra? E fé no contexto ali de perseverança, de resiliência, é a graça que Deus nos dá de sustentação, de começar e terminar, de começar a oração e ir até obter a resposta, o esclarecimento sobre ela, amém? Então nós conversamos um pouquinho sobre o que é a oração. E eu fico pensando assim, como a religião, ela tem deturpado a questão da oração. E nós achamos que a oração é um ato religioso. E se nós não entendemos o reino de Deus, não vamos entender as escrituras e não vamos entender a oração. O reino de Deus, quando você percebe, é aquilo que Jesus veio pregar, e ele disse: esse evangelho vocês precisam pregar. Depois da sua morte e ressurreição, ele ficou conversando 40 dias sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. E a oração é como que, se pegar numa questão de governo, você vai na presença do seu pai, do nosso pai, e você faz o que se chama os despachos do dia, né? Não é que você vai virar fazer um despacho. Você vai despachar com ele. O que é? Você vai conferir com ele a sua agenda do dia, e você vai perceber como ele vai dando ordens sobre cada uma das suas agendas. E aí depois você vai e só executa. Ele te dá orientação do que fazer na sua agenda. Isso é oração. É você chegar diante do seu rei, submeter a sua agenda, submeter as coisas que tem. E você tem um protocolo de como você apresenta a sua petição, a sua agenda diante de Deus, que nós vemos aqui nessa oração que é chamada comumente como a oração do Pai Nosso. Lamentavelmente ela é repetida. E às vezes, para a sua própria repetição, a Bíblia diz assim: quando você ora, não fique repetindo as coisas. Eu tinha uma oração de pequeno que eu aprendi assim, depois, como a gente, como criança, ficava orando ela cada vez mais rápido, né? E um dia um sentou ali, ele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, amém.
é só uma oração decorada que estava. Para ele não faria diferença, ele estava contando de 1 a 10, estava orando, porque o conteúdo não lhe dizia nada. A oração, ela faz sentido quando ela faz sentido para a sua vida, para o seu contexto de vida. A oração decorada, ela é boa, não é ruim, mas se virar uma vã repetição, como a Bíblia diz, não faz sentido mais nenhum. Se a gente perde o entendimento. Nós comparamos nesses dias a oração com a petição, né, que você faz diante do nosso Pai. Você se chega no tribunal de justiça e Ele vai julgar a sua causa. Quando Ele faz um julgamento a seu favor, você chega diante do tribunal de justiça, o seu Pai vai julgar a sua causa. Ele não vai, o julgamento não é um julgamento de condenação, é para lhe dar aquilo que lhe é por direito, conforme a palavra dele, conforme a obra da cruz do Senhor Jesus, conforme o coração dele, que está na palavra dele. Ele então vai conceder ou não. E você tem nesse tribunal o seu Pai, que é o justo juiz, tem o advogado, que é o seu defensor, que é o próprio Senhor Jesus. Você tem o conselheiro, que é o próprio Espírito Santo, que te ajuda a preparar a sua petição. Mas você também tem o acusador, que fica acusando dia e noite contra a sua vida, querendo desmerecer e desfazer qualquer coisa que Deus queira fazer na sua vida. E depende de quem você ouve. Ou você ouve o seu advogado, o seu conselheiro, ou você ouve o acusador. E isso faz toda a diferença quando você se apresenta nos tronos de justiça, como diz o Salmo 122. E a palavra de Deus, como nessa que nós lemos em Hebreus 10, também em Hebreus 4, diz assim que nós precisamos e podemos nos achegar com confiança, com ousadia, com intrepidez, por causa do sangue do Cordeiro, que abriu agora a porta e lhe dá o direito legal de se apresentar diante de Deus e não ser condenado, nem ser consumido. Então nós falamos sobre estas coisas. Uma das coisas interessantes, meditando, à medida que você vai meditando, algumas coisas vão sendo acrescentadas. Para entender a oração, eu preciso, como já falei, entender o reino de Deus. E quando Deus estabelece o reino dele sobre a face da terra, Ele estabeleceu algumas coisas, e quando Ele fala, Ele se submete ao que Ele falou. E Ele não fala e depois, puxa, foi mal, desculpa, não pensei o que eu falei. Não, ele submete ao que ele fala, né? E ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre a face da terra. E você foi gerado da parte de Deus para ter domínio sobre a face da terra. E ter domínio é contrário daquilo que quando os discípulos estavam lutando por uma posição no reino de Deus, eles estavam querendo ver quem que era isso, quem que era aquilo, e Jesus, eles estavam quase se degladiando já. Não, mas a unção opera mais na minha vida, e na outra, não, eu já fiz esse milagre, que milagre você fez? E ficaram ali discutindo, e Jesus interfere, porque eles, como nós já ouvimos uma ministração aqui, eles estavam para se pegar, para se arrebentar um com o outro, porque eles estavam na disputa de cargo. E Jesus entra no meio e diz: não, o reino de Deus não é assim. No mundo, o ser humano fica querendo dominar sobre o outro, querer mandar sobre o outro. E às vezes até na casa é assim, né? Um quer ficar mandando no outro e aí está a briga pronta, né? No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o maior serve o outro, né? Então o reino de Deus é um reino de serviço. Por isso que em casa é muito importante a gente aprender a levar o lixo para frente, a varrer a casa. Ali em casa que a gente aprende a servir, e uma família se sustenta pelo serviço. Bom, agora já desviei um pouquinho. Voltando aqui. O homem tenha domínio. Ele domine todas as áreas da sua vida e não seja dominado por nada. E fica evidente sempre nas crianças, né? Elas não querem que você... elas querem sozinho. Dominar a sua área, a sua expertise, o seu trabalho, é algo que o Espírito Santo quer lhe dar, e a instrumentação para isso é a oração. Quando você vai orar para Ele e apresentar a sua agenda, os seus desafios, Ele vai acrescentar expertise para a sua vida. Lembrando, leia tal coisa, medite sobre isso, cuidado com esse e aquilo outro. Eu fico às vezes pensando assim, estava perto de Vitimarsum ontem, né?
a expertise, o domínio sobre fazer queijo. Como é que chegaram nisso? Aconteceu sozinho lá que o leite ficou lá, engrossou e esqueceu daí. Deu queijo aqui, do nada. Alguém começou a conversar com Deus e começou a ver, e enquanto orava, veio o entendimento de como fazer as coisas. Quando você pega algumas coisas, eu estou no meu treinamento que eu estou fazendo agora lá, por exemplo, o Google, ele foi fruto de um sonho que uma pessoa teve, orando sobre aquilo, teve um sonho, e bum! O outro orou e sonhou, e viu a tabela periódica. Imagine a memória do cara, ele foi lá e escreveu a memória, só errou por um, só depois ajustaram um, e tudo aquilo, eu nem sei para que serve até hoje, mas para alguma coisa serve. Quem é da área da química, né, sabe o processo, a importância, e na escola a gente tinha que decorar as coisas. Deus, Ele quer revelar para você os segredos, os mistérios, só que Ele segura algumas coisas em segredo, e Deus, Ele tem, Salmo fala isso, Provérbios fala, né, Deus, a graça que Deus tem é de esconder as coisas. E a graça de um rei, de um governante sobre a face da terra é descobrir as coisas. Então há coisas que Deus quer revelar, que Ele vai revelar por seu intermédio, na sua área de expertise, nos seus interesses, nas suas curiosidades. Não despreze esse falar do Espírito Santo, e querendo chamar a atenção para você por coisas que não tem nada a ver, que é loucura. Eu gosto de um ditado de Albert Einstein. Ele dizia assim: o que me interessa é conhecer os pensamentos de Deus, o restante é resto. Conhecer o seu chamado. Então isso tem a ver com o domínio, e você foi feito para exercer domínio sobre a face da terra. Deus lhe deu dons, habilidades, capacitações para que você possa agir sobre a terra. Então Ele, entregando a autoridade legal, Ele não toma para si, Ele se submete a essa autoridade legal e se torna carne em Cristo Jesus para executar a sua e a minha salvação. Pode dar uma glória a Deus? Ele cumpriu com a sua própria palavra. Só um ser humano em corpo, só quem tem corpo tem autoridade sobre a terra. Eu fico imaginando lá por que a serpente se entregou para o diabo, né? Ele não tinha como atuar na terra. Ele convenceu a tal da serpente e foi lá falar por intermédio da serpente. Eu acho que os animais falavam. Agora eu estou viajando, né? Por quê? Porque como é que a Eva não saiu correndo, que a serpente começou a falar na frente dela? Eu ia sair correndo. Que é isso? Sai para fora. Ou pisava nela, calava ela na hora. Mas como que parecia que era natural. Então Deus age por um corpo sobre a face da terra. E você e eu, nós somos administradores legais sobre a terra. E a manifestação espiritual sobre a terra, ela é operada por meio do ser humano. Amém? Então a oração, ela é o meio pelo qual o ser humano se submete a Deus e exerce então o domínio alinhado assim à vontade de Deus. O que por exemplo, a religião fez com a oração? A oração eu fico pensando como manipular para que Deus faça o que eu quero. E a oração não. A oração é para eu entender a vontade do Pai, para eu executar o que Ele quer sobre a face da terra. Eu ser o agente dele sobre a face da terra. E a oração então é o ser humano se unindo a Deus para manifestar o céu na terra. Amém? Eu me animo aqui, vamos passar para adiante. Cadê a oração do Pai Nosso aqui? Então nós conversamos na semana passada um pouquinho sobre a oração do Senhor Jesus, e nós conversamos sobre o Pai Nosso. É interessante que a oração já começa com um choque. Não tem nada a ver comigo, com as coisas que eu quero, é com o Pai Nosso. E durante o louvor eu estava pensando aqui, Salomão, Deus tirou o chapéu para eles, não sei se Deus tem chapéu, mas ele se admirou com Salomão,
Porque Salomão, ele orou, não orou para si. Imagine Deus dizendo para você: o que você quer que eu te faça? Gling, 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 já vai cair. Salomão, ele pediu o discernimento, a graça de poder servir bem aquele povo. Uau! Ele não orou pedindo coisa para ele. Ele orou pedindo coisa para servir o seu próximo. Quando nós chegamos na oração, a nossa oração, ela precisa ter esta característica diante do justo juiz, que o que nós queremos é para servir o nosso próximo, não para nosso bel prazer, né? Tiago 4 diz assim: vocês pedem mal, porque vocês só pedem para o seu próprio prazer e não recebem. E a oração, ela é um desprendimento de si. Eu não estou preocupado comigo, com a minha família. Eu estou preocupado, buscando em Deus, Pai Nosso, né? Que venha a vontade dEle, o agir dEle, como nós vamos ver adiante. Quando você fala com o Pai, Ele é a fonte de governo, né? É o sustentador de tudo. Ele é aquele que lhe deu a vida, você vive. E a vida que você tem hoje é um presente do seu Pai Celeste. Pode dar uma glória a Deus? Ela não é nossa, ela é dele, que Ele nos confiou para viver. E quando você nasce de novo, a vida do próprio Deus, a vida eterna, ela se manifesta por seu intermédio. A vida é um dom, é um presente de Deus. E o inimigo fica dizendo o que para a vida? Essa vida é muito pesada, essa vida é muito ruim, essa vida ele fica desmerecendo a vida. E o sopro que você carrega, né? Quando você diz, o seu sopro fala sempre de novo do nome de Deus, de quem você é, de quem você pertence, de quem você é semelhança e imagem, e que você reflete ao seu próprio Pai sobre a face da terra. Enquanto que o inimigo sempre vai querer denegrir a sua imagem, denegrir a sua semelhança com Deus. Não tem como atacar Deus, ele quer atacar a sua vida. E Deus lhe deu a graça e a autoridade para se posicionar contra toda e qualquer acusação das trevas. Então nossa vida, a nossa fonte de vida, substância de vida, é o dono de todos os recursos. Amém? Então quando você vem diante do tribunal divino, celestial, você traz toda a sua comunidade de fé. Você traz seu grupo familiar, você traz a sua família, em seu coração e sua mente. O reino de Deus não é um reino individual, ele é um reino família. Ele é um reino corporativo, né? Nós somos corpo de Cristo. A unção que estava sobre Jesus, ela repousa sobre nós, e nós manifestamos a Cristo Jesus sobre a face da terra. Falamos um pouquinho sobre o céu. O céu é um lugar de beleza plena. Todos os nossos recursos não estão limitados aos recursos da terra. Eles estão conectados com os recursos celestiais. Então nossa pátria, como diz o texto bíblico, é nos céus. E o nosso modelo então de vida, de coexistência, do que nós queremos que aconteça sobre a face da terra, está ligado com os céus. Então nós nos conectamos em oração, ligamos a terra aos céus, profundamente com o nosso Pai que está nos céus. Nós nos conectamos com a fonte divina e abrimos o nosso coração para a eternidade quando nós dizemos Pai Nosso. Amém? Então quando nós formos orar e você dizer Pai Nosso, você fica ali um pouquinho, uns 2 minutos. Obrigado, Pai, que o Senhor é minha fonte de vida. Obrigado, Pai, que o Senhor é o meu sustentador. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso tem vindo do Senhor e é para o Senhor. Você se concentra plenamente nele, com a sua gratidão. Aliás, a oração, ela não é propriamente a oração, ela é um modelo. Como que você vai escrever um livro, e uma das coisas que você faz quando escreve um livro, você primeiro escreve o sumário, o conteúdo do livro. Quando você abre o índice, você pega lá ponto 1, ponto 2, ponto 3. E a oração do Pai Nosso é um índice assim.
Ela em si mesma não é uma oração. Ela é um modelo. Ela é a planta baixa de como é o pensamento de Deus e como você segue a porta de entrada, Pai Nosso, e como é que você vai seguindo no planejamento de Deus em todas as áreas. Então, o simples repetir dessa oração, ela nos rouba a riqueza com que ela constitui. Eu me lembro que anos atrás nós tínhamos noites de oração, nós tínhamos estações de oração, e nessas estações nós tínhamos a oração desdobrada, né? E nós ficávamos 1 hora orando o Pai Nosso, e em cada uma das estações. Então, entenda que quando você vai falar Pai Nosso, ele é só uma introdução para que você entenda com quem você está se conectando e quem vai estar ministrando ao seu coração e quem é o justo juiz a quem você está trazendo agora a sua petição. Amém? Quando você fala santificado seja o seu nome, nós muitas vezes achamos que o nome é um rótulo, né? Que se encontra lá numa maionese. É o nome da coisa ali, o nome do coisa, né? da pessoa. E é só um rótulo para saber identificar a pessoa. Mas o nome fala da própria essência, do caráter de Deus. E quando você usa o nome de Deus, e a Bíblia chega a expressar assim, não use o nome de Deus em vão, no sentido assim de ficar brincando sem respeito, sem consideração, sem entendimento do que é o nome. O nome de Deus revela a sua própria essência, quem Ele é. E quando você pega o nome de Deus na sua boca, você traz toda a essência dele mesmo. Então quando ele diz santificado seja o seu nome, o nome dele, ele seja purificado, ele seja aperfeiçoado, ele manifeste o diferente de Deus na nossa vida, que é aquele assunto com que nós nos aproximamos diante de Deus, e gostaríamos de conversar com ele, apresentar ali a ele, que a vontade dele, o nome dele santifique todo aquele ambiente. Então o caráter de Deus é o seu ser inigualável. Quando você, por exemplo, nós conversamos aqui, só para lembrar, quando você está afligido por angústias ou tristezas, você invoca o nome de santificado seja o nome do Senhor. Qual o nome? Shalom. Santificado seja o príncipe da paz na nossa vida, no meu pensamento agora. Esse sentimento, que ele seja agora depurado, ele seja purificado, ele seja separado daquilo que é de Deus, que não é de Deus. Que venha a santidade do nome de Jesus, o príncipe da paz. Que venha a santidade do nome Shalom sobre a nossa vida. Quando Deus deu o nome da comunhão cristã Shalom, Ele deu o nome porque nesse lugar Ele quer manifestar a sua paz, a sua segurança. Nesse lugar Ele quer transmitir quem Ele mesmo é, a paz dEle, a segurança que a paz dEle traz, que excede todo entendimento, toda a nossa compreensão. Então quando nós oramos, dizemos santificado seja o seu nome, Yahvé Shalom, como nós podemos mencionar, todo o nosso ser seja consagrado em sua paz. E aí você pega a área que você está precisando e peça que o seu conselheiro lhe lembre de algum nome de Deus revelado nas Escrituras e que Ele quer revelar para você e manifestar em sua vida. Uma das coisas interessantes na revelação das Escrituras é que quando Deus revela o nome dele, é no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, por exemplo, com Gideão, que Deus se revelou como a paz. Gideão estava no meio de guerra, no meio de ameaça, no meio de medo, no meio de insegurança. Ali naquele meio, quando na sua maior dificuldade, Deus quer se revelar em quem Ele é. Quando Ele se revela quem Ele é, já o seu coração, sua mente, as circunstâncias, ela mudam. Ao invocar o nome do Senhor, o que acontece? O ambiente muda, porque o seu coração mudou de repente, por se deparar com o nome de Deus. Santificado seja o seu nome em nossa vida, amém? Então se não estiver debaixo do nome de Jesus, não há como conseguir algo da parte de Deus, né? Não basta usar o nome, simplesmente dizer em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, sem entender, sem ter essa santificação da compreensão da autoridade que há no nome de Jesus. E interessante que também
se eu disser para você, vá lá no meu banco e saque lá os 100 mil reais que estão guardados lá. Não é só brincadeirinha, tá? Já ficou assustada. Você vai lá, a pessoa vai dizer, quem é você? Não, o Arno me mandou aqui. Cadê a procuração? Você tem que ter uma procuração. Quando é usado o nome de Jesus, você tem que ter a procuração desse nome. E a procuração desse nome vai dizer, ele está habilitado a isso. E você segue, e você anda dentro daquilo que o nome, aquela procuração lhe permite pedir, fazer, executar. Por isso se cuida muito para quem você dá uma procuração, porque ele vai agir, falar no teu nome. Quando Jesus diz, eu lhes tenho dado o meu nome para que vocês possam chegar diante de Deus, ele está falando dessa procuração legal que você pode pedir no nome dele diante do seu Pai. É a sua caminhada. Como é que você recebe essa procuração? João 11, 12, né? Aqueles que creem no nome de Jesus, eles deu o direito de serem chamados filhos, feitos filhos de Deus. Você recebe um direito legal para se apresentar diante de Deus quando você crê no nome de Jesus. A salvação, o novo nascimento é dado ali. Amém? Está complicado? Não, está fácil. Muito bem. E também tem uma curiosidade, na semana eu estava pensando, às vezes pessoas, já vi uma vez aqui na região aqui, não, você não pode usar o nome Jesus. Jesus é o nome de tradução, você tem que usar o nome Yeshua. Aí vem o outro e diz, não, você tem que usar o nome Jeová. Eu digo, não, você tem que usar o nome Yahweh. Faz sentido nenhum. Porque a essência do nome é o que faz a diferença, não a simples expressão de um nome. Então, não fique... A religião tem essas coisas que às vezes tira do foco, né? E nos atrapalha no processo. Venha o teu reino. Venha o seu reino. Diga assim comigo, santificado seja o seu nome. Shalom. Na minha vida e família. Na minha nação. Amém? Pai nosso, venha o seu reino. O reino é de quem? O reino é dele, não é nosso. Quem é o reino de Deus? O próprio Pai, ele é o rei. E Jesus está sentado à direita dele. E você está sentado aonde? À direita de Jesus. Não é assim? Efésios 6 que ensina isso, 2:6 ensina isso. O reino tem a ver com domínio, com o país, com uma área de atuação, né? E quando nós oramos, né, pelo reino, nós oramos para que o país todo, o reino dos céus venha sobre a face da terra. E quando se fala reino dos céus, se fala da sua localidade, né? O reino que está nos céus, ele se manifeste entre nós, na nossa vida. Com toda a sua estrutura de cultura, de pensamento, de leis, de princípios, tudo que está nesse reino. Quando eu clamo, Senhor, venha o teu reino sobre as nossas vidas, eu estou buscando a influência do governo do rei sobre o território que eu estou, a princípio no meu coração, e quando está no meu coração, ele pode se manifestar no ambiente que eu estou. Quando ele diz venha, quando nós dizemos venha o teu reino, ele está se dizendo é possível, e esse reino pode se manifestar agora, de imediato na nossa vida. Santificado seja a sua paz na nossa vida. Venha o seu governo sobre os meus pensamentos, venha o seu governo sobre os nossos sentimentos, venha o seu governo dominando agora no meu falar, venha o seu governo dominando todo o ambiente, todo e qualquer espírito maligno. Quando você começa a orar assim, você já percebe o agir do Espírito Santo. Amém ou não? Então, quando diz assim, venha, se não fosse possível, ele não estaria orientando para orar assim, né? Então, quando você ora numa área, você chegou nesse terceiro momento da sua oração, agora você busca em Deus o reino manifesto para aqueles que nós podemos servir. Então, o seu reino está revelado em nós,
e que Ele se manifeste em nossa vida, nosso coração seja tomado pelo governo do Espírito Santo. Essa é uma das orações mais intensas que precisamos fazer. O Teu reino sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções. O Teu reino sobre governe o meu espírito, que o meu espírito governe sobre a minha alma, que a minha alma governe sobre o corpo, que a manifestação do governo de Deus venha sobre as nossas vidas, e o Espírito Santo venha sobre nós. Você pode também usar até o termo assim: eu ativo o meu espírito na comunhão com o Espírito Santo, eu me conecto profundamente com o Espírito Santo nessa hora. Às vezes a gente acha que essas coisas são naturais, mas tudo é intencional no reino de Deus. Eu preciso me posicionar, pedindo e buscando a manifestação do que as Escrituras falam sobre as nossas vidas. Mas daí a minha oração vai demorar muito. Como é que eu posso orar mais rápido? Aí sinto muito. Aí a Bíblia, como a Bíblia diz, ore sem cessar. Você fica em oração constantemente, porque em cada situação, em cada desafio, você está ali conversando com o seu Pai Celeste, com o nosso Pai Celeste, e Ele está lhe conduzindo em todo o processo por meio do Espírito Santo. Então, no reino de Deus, você não ora por coisas, por casa, carro, roupa. Jesus fala isso, nós vimos isso ano passado em Mateus 6, né? Os pagãos pedem por isso, aqueles que não conhecem a Deus pedem por isso. O Filho de Deus, ele pede, em primeiro lugar, a manifestação do reino de Deus, e essas coisas todas acompanham. Pode dar uma glória a Deus? Então, às vezes, para fazer um comparativo, você ora, você está precisando de uma maçã, você gostaria de comer uma maçã, você ora pela maçã, ou você pede por uma árvore, uma macieira? Quando você pede pela macieira, o que acontece? Você sempre vai ter maçã. Quando nós ficamos orando sempre pelo milagre, aí você luta, tem um milagre, tem a maçã. Mas Deus quer te dar a macieira, Deus quer te dar um pomar. Ele quer que você viva debaixo da bênção dele, em todas as áreas. Amém? Então, como filho, você ora, e como filha, você ora pelo reino como um todo. Você ora pela cultura do reino, o pensamento, o sentimento, a revelação do reino. Você não ora para ir para o céu. Deus me leva para o céu. O que? Está querendo morrer? Quando chegar a hora, vai chegar a hora. Mas, Senhor, eu quero manifestar o Teu reino onde? Aqui. Na minha família, minha casa, minha comunidade, onde eu trabalho, eu quero ver o Teu reino. Que o Teu reino venha sobre as nossas vidas. Amém? Quando nós oramos... Esse espinho na carne aqui, que é o relógio, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A sua vontade quer dizer o pensamento original de Deus sobre a sua vida, sobre aquilo que Ele lhe confiou. Você busca da parte de Deus o pensamento dele sobre aquela situação, sobre o seu trabalho. Como que o Senhor idealizou, como o Senhor pensou, como o Senhor considerou, como o Senhor concebeu a minha vida, como o Senhor concebeu a família. Eu quero entender e buscar do Senhor. Senhor, seja feita o seu pensamento original na nossa vida, o seu propósito original, os seus planos, os seus intentos que estejam estabelecidos. Por exemplo, na área de educação, você vai buscar o intento, como é o pensamento de Deus, como Ele fez o ser humano para que ele se tornasse um aprendiz. Cada um de nós aqui pode aprender qualquer coisa. Você veio com o teu cérebro zerado. Por que Deus já não colocou em você 10 línguas? Já colocou em você tudo. Se é mais fácil, né? Bzzz. Alguns oram e acham que é assim, né? Que acontece. Deus, eu quero tal negócio daí, eu quero conhecer a Bíblia. Daí pega a Bíblia, põe na cabeça, Senhor, que a Bíblia agora entra na minha cabeça. Às vezes, como criança, eu fazia isso também. Daí eu tive que ralar, tive que memorizar a Bíblia, tem que estudar. Como é que eu entendo? Como é que Deus construiu o ser humano para que ele aprenda? Porque Deus o fez assim, para ser um eterno aprendiz. Quando você para de aprender, você envelhece e você morre. A vida não faz mais sentido. Quando você tem um problema, você busca, Senhor, qual é a sua vontade nisso aqui?
O que o Senhor tem reservado nessa dificuldade que eu estou enfrentando? Qual é o seu plano original com essas coisas? O que são os seus propósitos, suas intenções? Todas as coisas e suas funções, eu busco que todas as coisas e as suas funções sejam submissas a performar conforme é o planejamento dos céus, o planejamento de Deus. Que tudo funcione como deveria de funcionar. Eu como pastor, eu quero funcionar como é o projeto de Deus. Eu como pai quero funcionar no projeto de Deus. Senhor, então como é que é ser pai? Como é que é ser homem? Os homens estão trabalhando esse ano e querem fazer uma festividade especial ali em final de novembro, uma cerimônia, né? E nós estamos pensando os 4, 5, os 6 características que Deus colocou dentro do homem. Por exemplo, professor. Deus disse para Adão ensinar a sua casa. Ele é o provedor emocional, ele é financeiro, em todas as áreas, ele é que provê. Ele é o protetor, é aquele que protege. Ele é o visionário, ele recebe de Deus a visão e a missão da parte de Deus, e aí a esposa pode se unir a ele. Então Deus colocou coisas no ser humano e eu preciso buscar em Deus, Senhor, qual é que é o teu pensamento original? O que o Senhor intentou em me unir à minha esposa? Em me unir, porque Deus une propósitos, em me unir ao meu marido. Senhor, o Senhor nos tem confiado filhos. Qual é o propósito que o Senhor tem colocado na vida dos meus filhos? O seu pensamento original, porque o Senhor tem um propósito e o Senhor nos deu esses filhos para que eles cumpram com esse propósito. Senhor, eu preciso que a sua vontade venha ser esclarecida, porque daí é pelo pai e pela mãe que a identidade e o destino dos filhos são consolidados. E Deus usa os pais, por isso que os pais precisam ser honrados. Nem vai adianta a conversa, né? Então, nós apresentamos a nossa vida e a nossa vontade em sacrifício santo e agradável a Deus na oração, porque sempre que nós falamos da vontade, o nosso ego, ele quer resistir o processo. E aí a Bíblia é muito clara: apresente-se em Romanos 12, 1, apresente-se em sacrifício vivo, santo e agradável. Tudo o seu querer você apresenta lá, até as coisas boas que você deseja, até a sua cura, até a sua libertação, até o livramento que você está buscando. Você entrega, você sacrifica, deixa morrer diante de Deus, para que aí então sim venha a renovação da sua mente e você perceba o pensamento original da parte de Deus sobre a sua vida, sobre aquela situação. Se não há o sacrifício da sua vontade, você não vai ter a revelação do pensamento de Deus, porque a tua vontade está travando o processo. Então quando nós oramos, nós passamos por esses estágios. Santificado seja o Senhor. Nos conectamos no nosso Pai Celeste, em quem Ele é, na sua essência. Isso vai já depurando o nosso coração. A gente busca o seu reino venha se manifestando. E aí, Senhor, assim como a sua vontade é feita nos céus, que ela se faça sobre a nossa vida. Jesus, ele disse assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de Deus, em alguns textos da palavra de Deus, são muito explícitos no Novo Testamento: todos sejam salvos. Quer dizer que as pessoas estão se perdendo. Ah, mas cada um tem a sua religião. Está fora do reino, não pensa como o reino de Deus. Está dentro ou está fora do reino de Deus? Precisa trazer para dentro, precisam ser salvas do império das trevas e vir para o reino do Filho do seu amor. Amém? De fazer o bem, de santificar a Deus, cuidar da sua sexualidade, de servir o seu próximo. Quando tem um pastor lá de Pinhais, ele diz assim: quem não serve, não serve. Se não está servindo, não serve. Em casa, nossos filhos precisam aprender a servir. Na igreja, nós precisamos nos ajudar um ao outro, cada um serve em alguma área, né? E é muito gratificante quando todos estão servindo, né? Há um crescimento extraordinário. A gratidão é uma outra expressão explícita, assim. Essa é a vontade de Deus: sejam gratos em tudo e por tudo. Tem 2 textos. Ele diz assim: ore por obreiros. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos obreiros no reino dele, que a gente seja aquele que coopera com o reino. Tem 2 momentos assim, e nós temos isso no material de discipulado nosso, né, no Bem-vindo à Família, que você, por um lado, você é filho,
mas por outro lado você é servo. E nós chegamos à identidade quando nós nos chegamos a Deus e Ele se torna o nosso Pai. Nós começamos a servir Ele dentro do pensamento dEle, dentro do que Ele quer. E nós buscamos discernir a vontade dEle, porque nós queremos executar essa vontade sobre a face da terra. Amém? Você recebe essa palavra hoje? Então diga assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome na nossa vida. Que venha o seu reino e a sua vontade seja estabelecida em nossa vida, em nossa família, em nossa nação. Amém. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.